Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Professor Igor Assis por aqui. E hoje o nosso bate-papo é sobre, o administrador do futuro. É, Se você pensava, que a administração era somente planilha, reunião, aquele formalismo todo, né? Pessoal vestido de forma social, prepare-se aí, para mudar um pouco a tua visão, né? Mudar aí ou complementar as ideias que você tem sobre ser uma administradora, ser aí um administrador. Porque a gente vai viajar para o amanhã e descobrir como você, sim, você pode se tornar um líder, uma líder, que o mundo precisa, que as empresas necessitam. Imagine só, daqui a 5 ou 10 anos, como o mercado de trabalho vai estar radicalmente diferente. Já parou para pensar nisso daí? É inteligência artificial, são as realidades virtuais, vão surgir ainda, negócios aí que nem existem na atualidade. E em meio a tudo isso, quem serão aí as pessoas comandando as organizações? Serão administradores, serão administradoras profissionais que souberem se adaptar, que souber inovar. O mais importante, permanecer humano em um mundo cada vez mais digital. Então, essa aula aqui é como um teletransporte para o futuro profissional. Nós vamos explorar aqui juntos quais as habilidades que você precisa desenvolver agora para estar à frente aí quando as oportunidades surgirem. E olha, não são somente habilidades técnicas. Nós vamos falar sobre adaptabilidade, sobre resiliência, inteligência emocional, coisas que nenhuma máquina vai conseguir substituir. E eu sei que quando a gente fala em futuro, pode dar aquele friozinho na barriga, ou medo do desconhecido, medo de não estar preparado, de não estar preparada. Mas eu quero que você encare isso com empolgação, porque o futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente. É algo que a gente constrói todos os dias, com nossas escolhas, nosso aprendizado, com nossa atitude. O mais legal, você tem uma vantagem enorme. Porque você, como um jovem, uma jovem, você é um nativo digital, é um nativo do futuro. Você já nasceu aí conectado, conectada, a tecnologia, entende, imagino eu, de tecnologia de uma forma mais natural que gerações passadas. Gerações passadas. Você com certeza, é ágil aí em aprender, coisas novas. Então, tudo que eu vou conversar contigo hoje, tenho certeza, vai fazer total sentido para você. Então, hoje em dia, a gente pensa grande, um encontro para você começar a sonhar grande, sabe? Daqui a alguns anos, liderando equipes, criando aí um negócio incrível, fazer a diferença no mundo, ok? Porque a administração não é só sobre planilhas, como eu te disse agora há pouco. É sobre construir também algo novo. E esse novo, ele começa agora com você. Então a gente já entrou aqui no clima do futuro. Vamos entender exatamente então o que a gente vai conquistar hoje, os nossos objetivos
da aula, como eu falo, eles são o mapa da nossa viagem, né, do nosso encontro. Aqui é o que vai nos guiar e garantir que a gente chegue a algum lugar, que chegue, na realidade, aonde a gente quer. Então, o primeiro objetivo do nosso encontro é compreender, é compreender as competências futuras do administrador. Entender que habilidades você precisa desenvolver para ser, né, uma administradora, um administrador que o mercado, que as empresas vão buscar daqui para frente. E olha, não adianta só decorar teoria. O mundo ele está mudando rápido demais para a gente só ficar na teoria, para a gente só ficar decorando coisas. Nós precisamos entender, explorar, conhecer competências tais como adaptabilidade, que é a nossa capacidade de se reinventar constantemente, né? Competências tais como pensamento crítico, que é saber analisar informações, né? Em um mar de dados, né? E analisar informações, né? Com criticidade. Temos também que observar habilidades tais como criatividade, que é enxergar soluções onde ninguém mais vê, né? Inteligência emocional, que é se conectar-se com as pessoas, né? Em um mundo cada vez mais digital. Então, o legal é que muitas dessas competências, até que eu falei agora, vocês já estão desenvolvendo aí a nossa jornada aqui de aprendizado, no seu dia a dia. Então a ideia, né, é realmente trazer consciência, né, e aprofundamento sobre habilidades e como você pode potencializar aí mais essas competências, do futuro, da futura administrador, administradora. Outro objetivo nosso segundo objetivo, né, que eu falo que é um pouco mais mão na massa, né, que é desenvolver adaptabilidade e mentalidade de inovação. Isso significa sair da zona de conforto e abraçar a mudança como algo positivo, né, e não como algo assustador. Nós vamos conversar sobre mentalidade de crescimento, né, que é acreditar que nós realmente podemos evoluir, né, com os nossos esforços, né? Vamos trabalhar aqui, né, a questão do aprendizado contínuo. Estudar não é só na escola, na faculdade, mas é por toda a vida. Vamos conversar também sobre flexibilidade cognitiva, né, que é saber mudar de opinião quando surgem novas, né, informações. E a inovação, bom, não é só sobre criar a próxima startup bilionária. É sobre ter uma postura aí criativa, em tudo que a gente faz, desde melhorar as tarefas, os processos na empresa, né, até mesmo encontrar novas formas de estudar, aprender, inovar. Na realidade, é um hábito que a gente cultiva todos os dias. Então, nosso segundo objetivo aqui é desenvolver, né, adaptabilidade e mentalidade de inovação. E terceiro objetivo, né, é se preparar, né, se preparar para a administração digital. Isso vai muito além de simplesmente usar redes sociais. Na realidade, é sobre entender como a tecnologia está transformando completamente a gestão. Nós vamos mergulhar aqui em conceitos como alfabetização digital, que é entender, né, a linguagem da tecnologia, gestão baseada em dados, né, tomar decisões com base em números e análises, e lideranças em ambientes virtuais, como motivar equipes que trabalham à distância, que trabalham remotamente. Fique tranquilo, ninguém vai precisar virar programador, da noite para o dia. O importante é você perder o medo da tecnologia e entender como usá-la a seu favor. Afinal, as ferramentas digitais são como superpoderes para quem sabe utilizá-las com sabedoria. Então, resumindo, hoje é dia de abrir a mente, de encher, né, de se encher de coragem e começar a construir aí, né, a versão futura,
a sua versão futura, porque o administrador, a administradora do futuro não é alguém que vai aparecer magicamente, né? São cada um, né, de vocês que são jovens profissionais, né, se desenvolvendo intencionalmente a partir do agora. É isso que vai construir os administradores, as administradoras do futuro. Bom, agora, se tem uma coisa que eu quero que você guarde, né, para sua vida, presta atenção. Se tem uma coisa que eu quero que você guarde para sua vida, tá, é o administrador, a administradora do futuro não é um chefe, é um arquiteto de possibilidades. E é sobre isso que eu quero falar agora, inclusive com você, né? Por quê? Imagine a cena. Há 30 anos, tá? Há 30 anos atrás, um administrador era uma figura, um personagem sério, com terno, trancado com uma sala aí, né? Aliás, trancado numa sala, com um monte de papel, dando ordens para todo mundo, querendo controlar tudo. E hoje? Hoje, essa imagem está mais ultrapassada que o Orkut. Se você é muito jovem e não sabe o que é o Orkut, depois você pesquisa, tá? A evolução das funções administrativas foi tão radical que praticamente criou uma nova profissão. Então vamos entender, tá? Já falamos dos objetivos, tá? Da aula, vamos entender, né? Essa evolução profissional no papel do administrador, da administração, tá? Veja, antes o foco do administrador e da administradora era controlar processos, tarefas, né? E pessoas. Hoje é criar ambientes onde todo mundo pode contribuir com as suas melhores ideias. Então, hoje, na transformação do papel do administrador, nós saímos daquela imagem antiga de controle para colaboração, ok? Outra transformação. Saímos daquela estrutura rígida, o patrão aqui em cima, né? E os funcionários aqui embaixo, né? Aquela estrutura, né? Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Saímos dessa estrutura para uma estrutura em redes, né? Formada por times que realizam as mais diferentes tarefas, né? Com projetos, né? Muitas vezes temporários, né? Exigindo mais flexibilidade na comunicação e também na relação com os cargos. Então, veja, houve uma mudança. Antes, nós tínhamos uma hierarquia rígida, uma estrutura rígida, passamos para algo mais flexível. E se antes o importante era manter o funcionário trabalhando na empresa, hoje o importante é sobre transformar, né, as pessoas e transformar, a forma como as coisas acontecem. Agora, por que aconteceu, ocorreu todas essas mudanças, né? Essas transformações aí, né, nas estruturas das empresas, né, e no papel dos colaboradores, dos profissionais, porque as novas exigências do mercado são outras. Por isso que houve tanta mudança. As empresas hoje não querem apenas gestores. As empresas hoje querem profissionais que sejam agentes de mudanças. Pessoas que enxerguem oportunidades onde outros só veem problemas. As empresas querem pessoas que conectem pontos aparentemente desconectos, né? Que olha o todo e conecta as coisas para chegar a algo novo. As empresas querem pessoas que inspirem, deem exemplos para inspirar times, né, para que os times e as equipes deem o seu melhor.
As empresas hoje querem profissionais que tomem decisões rápidas em ambientes, às vezes, de incerteza. Olha que legal. Isso significa que você não precisa esperar ser promovido para fazer a diferença. Antes a gente precisava esperar ser promovido, chegar lá no topo do cargo maior da empresa para a gente ser aí reconhecido e poder fazer a diferença. Hoje não. Você já pode começar a fazer a diferença aí no seu estágio, no seu primeiro emprego, na faculdade, na escola, no grupo aí, que você convive. Então, o administrador, a administradora do futuro é aquele que, num dia, analisa dados complexos com ferramentas de inteligência artificial, e no outro dia está aí, mediando o conflito entre gerações diferentes e num outro dia propõe um outro modelo de negócio para a empresa. Então, a grande virada de chave é esta: sair da posição de um profissional executor para ser um profissional estrategista, um profissional criativo. Ao invés de apenas seguir regras, você também, vai ajudar a criar novas regras. Você precisa ter essa visão. Ao invés de apenas gerenciar recursos, você vai descobrir novos recursos, novas formas de fazer as coisas. E o mais incrível, essa transformação, ela não é assustadora, não. Ela é libertadora. Significa, que nós podemos moldar, a nossa carreira, a nossa profissão, do jeito que a gente achar melhor, dentro daquilo que tem mais propósito para a gente dentro da empresa. Hoje você pode e deve ter habilidades para assumir os mais diferentes papéis dentro de uma empresa. E isso acaba te moldando como profissional e te dando opções de se adaptar a um ambiente ou a uma posição que melhor lhe agrade. E aí eu quero que você reflita, que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de agente de mudança eu devo ser, que problemas eu preciso estar preparado para resolver no futuro profissional, que legado que eu quero deixar, porque a administração nunca foi sobre gerenciar o que existe, sempre foi sobre criar o que ainda não existe. Depois controlar, aquela coisa toda, ok? Mas agora nós vamos falar sobre duas habilidades que são como superpoderes para o mundo de hoje, que são a adaptabilidade e a resiliência. Eu estou falando de profissional do futuro, eu já quero destacar esses dois superpoderes, ok? Adaptabilidade e resiliência. Então, imagina, olha a cena, para a gente conectar aqui aos conceitos. Imagine que você é um surfista, uma surfista. Tá? Imagina que o mar é um mercado de trabalho com ondas gigantes, correntes inesperadas, ventos mudando a todo o momento. Então veja, você é um surfista, imagina que o mar é um mercado que muda de uma forma acelerada. Então, adaptabilidade será a sua habilidade de pegar qualquer onda que vier e até mudar de prancha no meio do caminho se for necessário. Adaptabilidade é sobre isso. Tá? É sobre você conseguir surfar em qualquer onda e, se precisar, mudar de prancha no meio do caminho. E resiliência? Resiliência é a capacidade de você cair, engolir a água ali e voltar ali para o pico da onda. E aí voltar com mais vontade, ok? Então, adaptabilidade e resiliência tem muito a ver com esses exemplos que eu te dei. Surfar a onda que vier,
mudar de ferramenta se for preciso, né? E na hora que você cai, se levantar, aprender com o erro e ter energia para seguir em frente, ok? É óbvio que para isso você precisa, tá? Para criar aí, né, adaptabilidade, criar resiliência como profissional e como pessoa, você precisa ter uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade de crescimento. Pessoas com mentalidade de crescimento, profissionais com mentalidade de crescimento, eu acredito que as suas habilidades podem ser desenvolvidas através dos esforços. Então, aquela pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela encara o desafio como uma oportunidade de crescer. Pessoas com mentalidade de crescimento, elas veem o fracasso não como uma condenação, né? Mas como uma forma de aprender. Pessoas com mentalidade de crescimento celebram o sucesso dos outros porque sabem que há espaço para todo mundo. Então você precisa procurar trabalhar, né, a mentalidade de crescimento. Por quê? Infelizmente, existe ainda pessoas que têm uma mentalidade fixa. É aquela pessoa, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Essa mentalidade fixa não é legal para você criar, aliás, você ser, né, um profissional do futuro e criar aí, um perfil, né, altamente adaptável e resiliência. A mentalidade de crescimento, ela liberta, a mentalidade fixa, ela aprisiona. Então, ao invés de você pensar, eu nunca fui bom com números, eu nunca fui bom com matemática, você tem que pensar, né, de uma forma diferente. É, eu ainda não desenvolvi a minha habilidade com números. Você pode desenvolver. Essa é ter uma mentalidade, né, de crescimento. Ao invés de você falar, aquela pessoa nasceu com um dom para liderança. Não, você olha aquele líder, aquela líder, quem tem mentalidade de crescimento, pensa assim: opa, aquela pessoa é um grande líder, é uma grande líder, porque ela desenvolveu a sua liderança. Eu saio de uma mentalidade fixa para ir para uma mentalidade de crescimento. Então, a mentalidade de crescimento ajuda você ser um profissional com alto nível de adaptabilidade e também resiliência. Outro ponto importante, né, para você construir aí as bases da adaptabilidade e também da resiliência é o aprendizado contínuo. Aqui vai até uma informação. A escola não termina nunca, a faculdade não termina nunca. Mas calma, não é só você passar a vida inteira em sala de aula. Quando eu falo em aprendizado contínuo, é sobre curiosidade ativa, sempre se questionar, sempre perguntar os porquês. Quando eu falo em aprendizado contínuo, eu estou dizendo em aprender com todo mundo, do estagiário ao dono da empresa, do motorista de Uber até o influencer digital. Quando eu falo em aprendizado contínuo, eu estou falando em transformar cada projeto, cada erro, cada conversa em uma oportunidade de aprender. Melhor, hoje aprender é algo mais divertido. Hoje existem cursos online, podcasts, comunidades no Discord, tutoriais no YouTube. Então, o conhecimento hoje ele está a um clique de distância. Então, a questão não é ter tempo para aprender, mas fazer do aprendizado parte do seu tempo. Então, um elemento fundamental para você trabalhar adaptabilidade, trabalhar resiliência, é você ter isso em mente. Eu tenho uma mentalidade de crescimento e por essa razão eu preciso, eu devo, né, aprender continuamente. E um outro elemento importante para a sua adaptabilidade e para a sua resiliência é a flexibilidade cognitiva. Essa é ninja. Flexibilidade cognitiva é a capacidade de mudar seu pensamento quando as coisas mudam, quando o contexto muda. Quando eu falo em flexibilidade cognitiva,
É você conseguir enxergar a mesma situação por múltiplas perspectivas. É abandonar crenças ultrapassadas quando surgem novas evidências. Né? É integrar ideias aparentemente contraditórias. Isso é flexibilidade cognitiva. Né? Na prática, né, é saber que hoje, né, você está de uma forma, mas amanhã com novas informações você pode mudar completamente, né, a sua forma, a sua opinião, ok? Então, o pulo do gato aqui é entender que adaptabilidade e resiliência não são traços da personalidade, são habilidades que nós podemos treinar. E treinar como? Tendo uma mentalidade de crescimento, aprendendo continuamente, né? E aprendendo com flexibilidade cognitiva. Igor, mas como que eu posso treinar, né, essas habilidades que se conectam, né? A adaptabilidade e a resiliência, saindo da sua zona de conforto, pedindo feedback sincero e agradecendo por eles, refletindo sobre seus erros e extraindo, né, aprendizado aí dos seus erros, das suas falhas, expondo-se, né, a experiências diversas. Lembre-se, no mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo de hoje, não são os mais fortes que sobrevivem, nem os mais inteligentes. São os que se adaptam mais rápido. E você, da nova geração, tem tudo para ser campeão, campeã de adaptação. Então, vejam, se tem uma palavra aí, então, que vai nos ajudar, tá? Temos adaptabilidade e resiliência, né? Que vai construir esse profissional do futuro, esse administrador do futuro, esse ser humano do futuro. Só que eu não posso esquecer, já que nós estamos falando de futuro, que é construído no hoje, eu não posso deixar de falar de uma palavra que define aí, o administrador, o profissional do futuro, que é inovação. E eu não estou falando daquela inovação, né, que todo mundo fala por aí, né, que é simplesmente criar algo novo. Não, tá? Quando eu falo aqui para você em inovação, eu quero até começar com uma verdade que pode até te chocar. Inovação, primeiro, não é um dom especial que só os gênios têm. Inovação, na realidade, como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. E melhor, você provavelmente já está inovando no dia a dia sem perceber. Aquele jeito diferente que você às vezes encontra para organizar o seu estudo, aquela solução criativa para um problema de trabalho em grupo, né? Até aquela forma nova de editar vídeos para o TikTok, por exemplo, tudo isso é prática inovadora. Né? Agora, como a gente leva isso para o mundo profissional? Através de três pilares. Eu levo a inovação através de três pilares. Primeiro, a cultura da experimentação. Cultura da experimentação, a regra é clara. É melhor tentar e errar do que não tentar, do que nunca tentar. As empresas inovadoras, tá, elas entendem que cada fracasso é um degrau em direção ao sucesso. O importante é testar, aprender e interar. Imagine que você está trabalhando numa startup de tecnologia, uma empresa de tecnologia, e precisa desenvolver um novo aplicativo. Ao invés de passar um ano criando o aplicativo perfeito, você pode lançar uma versão mínima, uma versão básica, né? Testar essa versão, né, em um grupo de pessoas por um determinado período, por uma semana, e depois pegar os feedbacks dos usuários e fazer as melhorias. Tá? Isso é uma cultura de inovação, uma cultura de experimentação. Tá? Então, como que a gente leva a inovação para o mundo profissional? Lembrando que inovação não é
só aquelas pessoas. Inovar, né? Inovação não tem a ver só com aquelas pessoas, né, que são gênios. Então, inovar é uma questão de treino, né? E você precisa levar a cultura da organização, ou melhor, as empresas precisam ter a cultura da inovação para que você também possa, né, crescer junto com a empresa, né, inovando. E como que a empresa constrói isso junto com você? Com a cultura da experimentação. É melhor tentar errar do que não tentar. E um outro ponto importante quando eu falo da inovação na prática, que é o pensamento criativo. Lembrando que criatividade não é só para artista. No mundo da administração, no mundo corporativo, pensamento crítico significa conectar ideias que às vezes estavam meio desconexas, questionar, né, aquelas coisas que sempre foram assim e enxergar oportunidades aonde as outras pessoas só veem problemas. Então, por exemplo, pega um processo, uma tarefa chata aí do seu dia a dia. Como, por exemplo, sei lá, organizar as tarefas da escola, da faculdade. E pense em 10 formas completamente diferentes de fazer as suas tarefas. A maioria, né, às vezes das ideias que vão vir, pode parecer absurda. Tá bom, tá tudo certo. Mas uma ou outra pode ser genial. E quando eu falo em criatividade, é sobre isso, é sobre se permitir ter ideias loucas para depois, né, refiná-las, ver em qual ideia faz mais sentido. Então, a inovação da prática, a inovação na prática, né, levando a inovação para dentro da empresa, né, já que você é um profissional, precisa ser um profissional inovador, é ter esse pensamento criativo e ter uma gestão ágil. Tá? O que é uma gestão ágil? Né? É, é entregas mais rápidas, fluídas, né? Adaptação, né, a contextos e a tarefas diversas. Né? Então, essa gestão ágil é muito importante. A comunicação ágil também entre os setores é muito importante para colocar a inovação na prática. Agora, o mais incrível, né? Todos esses elementos que eu falei para você, cultura da experienciação, pensamento crítico, gestão ágil, que se conecta aí, né, ao profissional também inovador, né? Ele precisa ter, né, esses elementos aí para colocar a inovação em prática. Tudo isso já pode começar a construir hoje. Experimentar novas formas de fazer algo, né? Ser criativo, né, em algo que você tenha que fazer ou entregar, né? Se adaptar a contextos, se adaptar de forma rápida a contextos diferentes. Né? Lembre-se, as grandes inovações, tá? Raramente elas surgem naquele momento de estralo. Na realidade, as grandes inovações, elas vêm de prática consistente, de coragem para experimentar, de persistência, né, e resiliência, né, durante toda a jornada, tá? Então, tudo isso é uma construção. E já que nós estamos falando em construção, né, de jornada, né, a ser construída, vamos mergulhar aqui, né, sobre essa questão, então, da administração digital, que não vou mentir para você não, que a princípio assusta muita gente, né? Mas que na realidade, né, você que é de uma nova geração já está conectado aí, né, às questões tecnológicas. Então, primeiro vamos acabar com o mito, tá? Com um determinado mito, né? Que é, quando eu falo em administração digital, eu não estou falando para você virar um programador ou uma programadora, tá? Quando eu falo em administração digital, é sobre entender como a tecnologia pode ser aliada do profissional, né? Como a tecnologia pode ser aliada da empresa, aliada na gestão. É como dirigir um carro. Você não precisa ser um engenheiro mecânico para dirigir um carro, mas você precisa saber dirigir bem, né,
toda aquela máquina para chegar no destino. Ok? Então, vamos agora falar de 3 competências essenciais dentro, né, do universo da administração digital. O primeiro elemento, quando eu falo em administração digital, que é usar a tecnologia a favor da empresa, a favor de você como profissional, o primeiro elemento que eu quero te trazer é a alfabetização digital. E isso vai muito além de saber usar redes sociais. A alfabetização digital significa entender, sim, de uma linguagem básica da tecnologia, o que é, por exemplo, termos básicos, o que é uma API, o que é um armazenamento em nuvem, o que é um blockchain. É importante ter aí contato com linguagens básicas da tecnologia, porque a tecnologia já faz parte de um contexto de mundo, um contexto corporativo. Né? Quando eu falo em alfabetização digital, eu falo também em saber escolher ferramentas certas para cada desafio. Hoje, por exemplo, nós temos diversas plataformas e ferramentas de inteligências artificiais, cada um com o seu objetivo. Preciso entender, né, como essas ferramentas funcionam, se elas se conectam ao meu dia a dia para poder utilizá-las, né, da melhor forma possível. Então, a alfabetização digital é saber que, ao invés de você gastar horas fazendo tudo manualmente, você pode usar a automação, a tecnologia. É entender que dados são as informações é um novo ouro. Né? Você tem que saber, né, extrair esse ouro, essas informações. Tá? Outra questão que faz parte da administração digital, então eu falei, a administração digital se conecta à alfabetização digital. A alfabetização digital, né, tem a ver, né, em você entender linguagem básica de tecnologia, saber escolher as ferramentas com quais você vai trabalhar, saber escolher e saber trabalhar com elas, né, e entender que muitas tarefas manuais, né, podem ser automatizadas. E também, dentro do universo da administração digital, nós temos algo muito usado que é a administração, a gestão baseada em informações, gestão baseada em dados. Por quê? Só o achismo não resolve os problemas das empresas. No mundo atual, as melhores decisões são tomadas com base em informações, em dados concretos. E isso significa saber pesquisar, coletar dados, analisar dados, né, e tomar decisões em cima de informações. Então, imagina, por exemplo, você está gerenciando uma loja virtual. Loja virtual, e-commerce. Ao invés de você falar, eu acho que a gente deveria vender mais produto verde, você vai analisar os dados, vai fazer pesquisa, vai ver quais produtos que mais vendem, quais as cores que mais vendem, e vai chegar aí a uma conclusão baseada em dados. O legal para a nossa loja virtual, analisando os dados, é vender tal produto, ou colocar um novo produto, ok? Então, hoje, a gestão dentro da administração digital, existe a gestão, a administração baseada em dados, e é importante que você saiba entender aí sobre pesquisa, análise de dados e tomar decisões em cima de dados. Aqui na sua jornada conosco, a gente até fala sobre isso em uma das aulas, você vai ver que é super legal. E na administração digital tem um outro elemento, então eu falei da alfabetização digital, da gestão baseada em dados, e agora tem um outro elemento que é a liderança em ambientes virtuais. A gente viu, né? A pandemia mostrou que o futuro do trabalho é o trabalho híbrido. Isso veio para ficar, né? Então, quando eu falo trabalho híbrido, é trabalhar em momentos dentro da empresa, em outros momentos, né, home office, em outro lugar, né, fora da empresa. Então, é importante a gente falar sobre a liderança, então, em ambientes virtuais. O papel do líder em times virtuais. E aí, a liderança em ambientes virtuais, a liderança de times que trabalham à distância, exige comunicação clara entre as pessoas, confiança entre os colaboradores e criar uma cultura, a empresa precisa criar uma cultura de conexão, né, entre as pessoas mesmo
à distância. Daí a importância de utilizar ferramentas adequadas de comunicação para esse trabalho remoto, em conjunto e em equipe. Né? Existem ferramentas, né, para isso. Então, liderança digital é muito sobre isso, né? Como eu posso usar as ferramentas digitais para integrar o time, né? E assim ter melhores resultados. Agora, o mais empolgante dessa história de administração digital é que você já tem uma vantagem competitiva, né? Por quê? Enquanto que gerações mais antigas precisam se adaptar ao digital, você já é um nativo, uma nativa digital. O desafio, o seu desafio na realidade, é, não é só o aprender a tecnologia. O seu desafio é aprender a aplicar, né, as ferramentas nesse mundo digital, entender da ferramenta, né, na gestão do seu trabalho, das suas tarefas, na gestão dos processos, dos negócios, né, na gestão de pessoas, ok? E é óbvio, por mais que a nova administração esteja envolta, a ferramentas digitais, o diferencial ainda será, tá, o papel do ser humano no conectar com pessoas. Tá? E aí, eu quero, né, falar para você, já que a gente falou do digital, eu quero agora conectar você a competências híbridas. Agora, competências, né, híbridas. Híbridas por quê? Quando eu falei agora há pouco da administração digital, a gente estava falando de tecnologia e de ferramentas. Tá? Mas o administrador do futuro, não é só um conhecedor de questões técnicas. Né? Ele precisa também ser um conhecedor de questões humanas. Pensa comigo, de que adianta ser um gênio dos dados, das informações, se você não consegue explicar as suas ideias para a sua equipe, as suas descobertas para a equipe, ou como utilizar, né, uma ferramenta. Como, às vezes você não consegue, o cara é gênio na ferramenta, mas não consegue explicar para a equipe como funciona. Então, veja, o verdadeiro, vamos dizer assim, não vou nem dizer que eu ia falar assim, o verdadeiro segredo, não. Uma das chaves aí desse administrador do futuro, dentro da administração digital, é trabalhar essas competências híbridas, técnico e humano. É como ser um atleta completo. Ao invés de você, né, dominar só um esporte, você domina vários. Então aqui, quando eu falo em competências técnicas, aliás, desculpa, quando eu falo em competências técnicas, é o alinhamento de habilidades técnicas e humanas. Essa é a dupla dinâmica. Habilidades técnicas com habilidades humanas. Imagine que você é um analista de dados, um forte conhecimento técnico, mas também você sabe se comunicar, fazer apresentações. Uau! Eu sou um profissional, uma profissional com competências híbridas, técnicas e humanas, e isso me faz destacar no mercado, me faz destacar, né, dentro da empresa. É aquilo, as habilidades técnicas resolvem problemas, as habilidades humanas conectam pessoas. Vou repetir, as habilidades técnicas resolvem problemas, as habilidades humanas conectam pessoa. E os maiores impactos acontecem quando nós conseguimos unir habilidades técnicas que resolvem problemas com habilidades humanas que conectam pessoas. Tá? E aí entra, né, um termo novo dentro desse contexto do futuro, que é a inteligência emocional digital. Inteligência emocional digital. Não basta mais ter inteligência emocional. Nós precisamos agora, olha só, ter inteligência emocional digital, que inclui saber ler emojis para entender os tons
né, nas mensagens, na comunicação, né? Inteligência emocional digital, inclui manter conexões genuínas mesmo através das telas. Inteligência emocional digital, né, inclui perceber quando um colega está sobrecarregado, mesmo trabalhando com esse colega à distância, saber quando uma conversa precisa sair, né, ali do WhatsApp e ir para uma reunião, né, online, no Teams ou no Meeting. Né? Quando a gente fala em inteligência emocional digital, dentro desse futuro, é sobre ser humano em ambientes digitais. Porque tecnologia não elimina emoções, só muda como expressamos as nossas emoções. E um ponto importante, já que eu estou falando em competências híbridas, veja, competências híbridas tem a ver com a combinação, então, das habilidades técnicas e humanas, com inteligência emocional digital e com sustentabilidade e propósito. E atenção, porque aqui, porque isso aqui é mudança de jogo. As novas gerações não querem só salário, querem significado. E as empresas precisam entender isso. Competência híbrida, quando eu estou falando aqui de sustentabilidade e propósito se conecta à competência híbrida, né? Quando, além de gerar resultados financeiros, o colaborador também consegue gerar resultados que vão impactar de forma positiva em causas sociais e ambientais. Então, essa competência híbrida, desculpa, a competência híbrida dentro aqui, né, da competência híbrida, o elemento sustentabilidade e propósito, é essa preocupação que a empresa e nós precisamos ter. Né? Fazer um trabalho com propósito, né, e impactar de forma positiva não só a nossa vida pessoal e profissional, mas também a vida do próximo, né? A vida aí da comunidade. Beleza? Bom, agora é o seguinte. Veja como que vocês têm vantagem, né? Muitas coisas que eu estou falando para você, você que é jovem, né? Você já consegue conectar aí e visualizar. Gerações mais antigas têm mais dificuldade, né? Para isso. Então, eu falo que eu gosto muito dessa aula, o administrador, profissional do futuro, porque vocês já nasceram mais preparados, né, para se conectar às questões, né, tecnológicas, diferente das gerações anteriores, que tiveram que aprender tecnologia, muitas vezes já adulta. Né? Agora, como que você pode trabalhar aí essas competências híbridas? Procure projetos que unam aí as suas paixões com tecnologia, com habilidade técnica. Observa como você se comunica digitalmente, né? Questione sempre como que eu posso alinhar os meus valores ao trabalho, né? Lembre-se, no futuro não haverá mais áreas técnicas e áreas humanas separadas. Tá? Haverá pessoas profissionais completos unindo o melhor dos dois mundos. E você tem tudo para ser uma dessas pessoas, ok? Bom, quero que você reflita sobre tudo isso que nós falamos. Quero que você faça o download dos materiais, né, disponibilizados, atividades, né, para que você realmente possa sedimentar o conhecimento. E lembre-se, o seu futuro, começa no agora. Aquilo que você está plantando hoje vai dar frutos no amanhã, vai dar frutos no futuro. E que então, já que no amanhã nós teremos o fruto do que plantamos hoje, que possamos plantar aí boas sementes. A gente se vê na próxima. Professor Igor Assis por aqui e que alegria!